Bom, e aí nós chegamos agora ao personagem, né? Aquele que é Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo. Em meio a toda essa temática, essa discussão religiosa, filosófica, nós poderíamos fazer essa pergunta, que aparentemente seria básica, mas Jesus existiu? Vamos lá. Em Jesus de Nazaré está a história da igreja. A igreja apresenta-se a si mesma como fundada por Cristo. Nós vamos entender um pouquinho mais à frente também essa questão. Mas Cristo existiu realmente? E aí então que nós poderíamos fazer uma pausa no sentido de, quando a gente faz essa pergunta, Cristo existiu realmente? Essa é uma grande discussão que eu travo às vezes com muitos professores, porque a minha indignação é por que as escolas não se ensinam sobre Jesus Cristo. E veja, nós agora, quando a gente faz essa pergunta, mas Cristo realmente existiu? Vamos tirar a questão, a dimensão da fé. Por que o personagem histórico Jesus Cristo não é ensinado nos livros de história? É uma indagação que nós deveríamos fazer. Ah, mas se fala da igreja. Não, peraí. Se fala da igreja e se fala ainda, na maioria das vezes, de uma forma equivocada, quando se fala da Inquisição. Mas por que não se falar de Jesus? Nós estudamos tantos outros personagens históricos, mas o personagem que dividiu a história, Jesus dividiu a história, não é ensinado nos livros de história. Eu acredito que o personagem, o Jesus homem, deveria... Sim, o Jesus Deus... Ah, já me falaram assim... Não, mas sobre Jesus as pessoas aprendem na igreja. Tá, e quem não vai à igreja? Aí não vai aprender sobre Jesus? O personagem histórico que dividiu a história não é ensinado nos livros de história. Por isso, Jesus deveria ser ensinado sim. Eu não estou falando Jesus Deus, o Jesus que fazia milagres, que ressuscitou. Aí é questão de fé. Mas onde viveu, como viveu, existe provas de que realmente Jesus existiu? Todas essas indagações, esses estudos deveriam ser feitos sim nos livros de história. Vamos seguir. Para responder a essa pergunta é preciso remontar o quê? As fontes históricas da vida de Jesus, que podem ser divididas em 3 categorias. Quais são as provas que nós temos que Jesus existiu? Bom, primeiro, claro, nós temos as fontes cristãs, que aí entra também as questões dos relatos bíblicos, mas eu acho interessante, e aqui nós poderíamos falar disso, uma questão histórica. As fontes não cristãs, fontes judias. Nós temos a fonte de Joséfo, datado aí de 37 a 100, e a tradição talmúdica, que vai falar do Cristo. Então, o Jesus homem, o Jesus histórico existiu, isso é fato, é comprovado pela história. Esse negócio de que Jesus não existiu, que é apenas uma crença que a Igreja Católica criou, não. Nós estamos falando de fontes não cristãs. São relatos que nós temos como comprovar historicamente que Jesus, esse personagem Jesus, existiu. Bom, fontes pagãs. Olha, então nós temos fontes cristãs, as fontes não cristãs, fontes pagãs, que vai também, olha aí, a data, que vai citar a questão da existência do personagem Jesus. Existem ainda as fontes arqueológicas, com destaque para os lugares santos, Nazaré, Belém, Jerusalém e Santo Sepulcro. Veja, todos esses estudos deveriam ser feitos. Aí você pega, num livro de história, o cara dividiu um rio, e é estudado nos livros de história. O personagem que dividiu a história não é ensinado. Isso é um absurdo. E, infelizmente, esse tipo de contextualização não é feita. Então, nós temos as provas realmente que Jesus existiu. Nasce, então, o quê? A comunidade de Jerusalém. Como é que nasce a comunidade de Jerusalém? Composta, como afirma Lucas em Atos 1,15, qual foi a primeira comunidade ali? De 120 pessoas. Atos 1,15, nasce a comunidade de Jerusalém. Nasce a comunidade cristã primitiva, propriamente dita, situada não só em Jerusalém, mas também em outras localidades da Palestina, pois o Cristo ressuscitado aparece em mais lugares, como em Emaús, no Lago de Tiberíades, no Monte da Galileia, e que talvez corresponda à aparição a mais de 500 pessoas, como vai narrar os trechos do Evangelho.
Desculpe, né? No Mar da Galileia. Tá errado aí. Então, nós precisamos entender que, diante dessa dimensão toda, diante do personagem Jesus, aí sim, as primeiras comunidades. E entender como viviam essas primeiras comunidades é extremamente necessário para que a gente possa compreender o que está escrito em Atos dos Apóstolos. Vamos lá. E aí, nós entramos em Atos 4:32, a vida da primeira comunidade cristã constituía um belo ideal. São Lucas descreve a comunidade primitiva da seguinte maneira: tinham todos um só coração e uma só alma. Isso aqui é cristianismo nascente. Discípulos continuavam participando da vida coletiva dos israelitas, mas ao mesmo tempo tinham consciência de que sua missão era formar uma comunidade particular, uma eclésia, uma assembleia oficial do povo de Deus, o que constituiu o ideal que caracteriza essa primeira comunidade. O que era a eclésia? A eclésia era o local de convocação que, para a Grécia Antiga, se vivia a eclésia era o quê? Local de reunião para se discutir os assuntos políticos. Ali era a eclésia. Hoje nós temos uma definição de eclésia, também essa convocação, mas a convocação do povo de Deus relacionado à igreja. Mas o que nós encontramos aqui? É preciso ficar claro que para os primeiros cristãos, nesse início, nesse cristianismo inicial, não tinha ficado claro para eles a questão da fundação de uma igreja. Não estava claro ainda. Por quê? Porque eles viviam de uma vida coletiva com os israelitas, muitos deles viviam ainda o culto judeu, mas acoplado com a nova ideia que seria o cristianismo. Ou seja, formar uma comunidade particular, uma eclésia, uma assembleia oficial do povo de Deus, o que constituiu o ideal que caracteriza essa primeira comunidade. Demorou, gente, demorou um tempo para os primeiros cristãos entenderem que eles tinham uma missão muito mais abrangente. Mas percebam, romper com isso de uma forma brusca realmente era muito difícil, por isso que levou um tempinho para os primeiros cristãos entenderem esse vínculo com o próprio cristianismo. Em outras palavras, seria mais ou menos o quê? É como se fosse um judaísmo cristão, que seria a mescla entre todas, a seguir a lei, né, que ficou o ponto de interrogação para essas primeiras comunidades. E aí, seguimos a lei ou seguimos a Cristo? Fazer essa junção e compreender isso realmente se tornou um grande desafio. Ok? Chegamos então ao final desse segundo módulo e vamos aprofundar o terceiro e o quarto, ainda compreendendo agora, já entrando na pessoa também de Pedro. Se você gostou desse vídeo, acredito que você vai gostar do curso, do estudo teológico do livro dos Atos dos Apóstolos. É um curso de 4 horas, basta você fazer a sua inscrição no site ivanmorais.com.br e você vai ter o curso completo. Ali nós estudamos a pneumatologia, a ação do Espírito Santo na igreja nascente, nós estudamos as viagens de Paulo, a pessoa de Pedro. É um curso que eu acredito que vai ajudar bastante. Acesse o site ivanmorais.com.br e faça o curso todo. Deus te abençoe.